Chegamos ao Brasil em 24 de março de 1972. A primeira ordem de trabalho foi fazer-nos em casa em um novo país. Passamos a maior parte do primeiro mês na metrópole de São Paulo, com a família Ross. Mas Deus estava nos chamando para o interior, para cidades menores e lugares distantes que ainda não tinham sido alcançados com o Evangelho. Foi só no fim de abril que nos mudamos para a casa ao lado da família Montgomery, em Santa Cruz do Rio Pardo, situada a 400 quilômetros a oeste da capital paulista, São Paulo. Eu hesito em estimar sua população em 1972, mas arriscaria um palpite de 5 mil ou mais. Andar nas estradas rurais de terra através das plantações de cana-de-açúcar ou café, que cobriam as colinas ondulantes de barro vermelho, levantou uma nuvem de poeira fina, filtrava através das janelas fechadas dos carros e tingia de vermelho as camisas suadas. Na estação chuvosa, dirigir era uma batalha com lama escorregadia e sulcos profundos. O cheiro de grãos de café torrados emanava de uma usina de café no morro do outro lado do Rio Pardo, o rio que passa pela cidade. O próprio nome do rio foi uma referência à cor avermelhada argilosa de suas águas. Foi uma escolha natural para fazer batismos. A casa tinha acabado de ser pintada dentro e fora, mas pouco mais. Os únicos móveis, mobília, que não era mobília, foi uma pia de cozinha, um banheiro com uma sanita e um chuveiro, e uma lavanderia atrás da casa com um tanque de concreto e tábua de lavar roupa à mão. Seriam 7 longos meses de dedos doloridos até Abby conseguir uma máquina de lavar roupa no final de novembro. Nossa cama e mesa de jantar foram emprestados pelos irmãos Steve e Jeannie Montgomery. Emprestado, digo, porque eles não queriam que sentíssemos presos aos móveis e que não comprássemos nossos próprios móveis mais tarde. O primeiro móvel que compramos foi uma cômoda usada por $10, completa com 7 baratas. No meu diário, perguntei-me a mim próprio se aquelas baratas eram novas ou usadas. As baratas era uma característica constante da vida. No final do ano, em outubro, quando a primavera chegou, na casa dos Montgomerys ao lado, todos os armários tiveram que ser esvaziados e limpos por causa desta espécie invasora. Os animais selvagens domésticos também incluíam lagartixas. Eram inofensivas, mas isso foi um fato de pouco consolo para Abby quando uma vez ela saiu da cozinha por uma porta e uma lagartixa caiu sobre o seu pescoço. Dentro do salão dos cultos, as lagartixas lutaram umas contra as outras na parede atrás do pregador. A congregação mostrou mais interesse nessas lutas do que na mensagem do pregador, eu acho, já que os lagartixas reencenavam cenas em miniatura das lutas entre os dinossauros do Jurassic Park. Regra geral, nós nos contentamos com qualquer coisa que poderíamos usar para mobilar a casa. Prateleiras foram adicionados à caixa de embalagem de madeira contraplacado barato, em que recebemos o fogão. Era lá que as roupas das crianças eram guardadas. Para nós, a frágil caixa de contraplacado em que o frigorífico foi embalado foi convertida em um armário improvisado. Os bens domésticos que tínhamos enviado antes de partirmos dos Estados Unidos chegaram ao Porto de Santos, antes de chegarmos ao Brasil. Mas foi só depois de inúmeras viagens longas à alfândega e telefonemas e confusões burocráticas que conseguimos receber nossas casas em junho, mais de 2 meses depois de chegarmos. Pintamos o antigo baú
em que enviamos as coisas e usamos isso como a única peça de mobiliário na sala de estar. Em novembro, fizemos uma grande compra, 2 cadeiras de pátio por $7 cada um para completar nossos móveis da sala de estar. No quarto de dormir, uma lata de café de 1,5 kg foi coberta de papel azul e branco e servia como mesa de cabeceira para o nosso despertador. O papel azul combinava com o azul escuro das paredes do quarto. 7 meses depois de nos mudarmos para casa, a Abby ainda estava fazendo cortinas para pendurar sobre as janelas despidas da sala de jantar, sala de estar e o quarto. Claro, não havia varas de cortina, então eu saí e cortei bambu para usar como varas de cortina. Nem tudo, no entanto, estava na mesma classe das caixas de contraplacado barato e as varas de bambu. A primeira coisa que fizemos foi ir até Sears, em São Paulo, e comprar um frigorífico e um fogão a gás para o nosso novo endereço. Os novos eletrodomésticos já estavam na casa quando chegamos em Santa Cruz do Rio Pardo no final de abril. Mas o frigorífico avariou-se em 2 semanas. Após telefonemas e mais uma viagem que fizemos a São Paulo, a Sears concordou em substituir o frigorífico sem cobrar pelo frete. Houve algum inconveniente durante os 10 dias em que não tínhamos um frigorífico, já que tínhamos que ir à casa do vizinho sempre que precisávamos de algo do frigorífico dos Montgomerys. São Paulo. Aquela viagem à cidade era 400 quilômetros em cada sentido e se tornou uma parte normal da vida. De carro, levou entre 4 e 5 horas, mas não tínhamos carro, e a menos que Steve fosse para São Paulo e eu pegasse uma boleia com ele, demorava a maior parte do dia porque o autocarro, o ônibus, não era direto e tínhamos que trocar de ônibus em outras cidades para chegar à capital. Lá tivemos que andar de ônibus locais por mais de 45 minutos para chegar à vila do subúrbio onde ficamos com a família Ross. E qual foi a frequência dessas viagens? Bem, foi sempre que o nosso dinheiro acabava. Nosso sustento consistia em cheques pessoais de igrejas e indivíduos. Nenhum banco do interior os trocava na hora, pelo que tivemos que recorrer a cambistas na capital, normalmente em agências de viagens. Eu, às vezes, ia sozinho, mas também era uma oportunidade para Abby e as crianças Raquel e Ricardo saírem de casa e ficarem com a família Ross. Isso também significava que eu não tinha que voltar apressadamente para casa, pois nem os Rosses nem os Montgomerys tinham telefone. Então, sempre que eu viajava sem a família, não tínhamos como comunicar uns com os outros. Todos esses fatores se conjugaram para criar uma tempestade perfeita em setembro e resultaram em uma das experiências mais inesquecíveis dos 3 anos e 3 meses que vivemos no Brasil. Tinha chegado a hora de trocar os cheques de US$ e reabastecer nosso suprimento de cruzeiros. Em julho, eu já tinha calculado que poderíamos sobreviver com $140 por mês, porque algumas coisas, legumes e frutas, eram muito baratas. Uma vez conseguimos um saco de pão-cã enormes, 98 delas por $2. No meu diário, notei que Abby não foi ao culto no dia seguinte e ficou em casa porque as crianças tinham alguns problemas intestinais. Provavelmente há uma relação entre os pão-cãs e esse problema. Uma vez, em uma viagem mais para o interior, passei uma noite em um hotel por $1,50. Nosso aluguer de casa foi $60. E isso sem a luz. Mas
esses $160 foi um quarto da nossa média mensal de $250 de ofertas. Os rendimentos mensais, as ofertas variavam muito, em parte devido à nossa dependência dos serviços postais. Em 9 meses, 2 vezes recebemos um pouco mais de $300. Mas em maio, o segundo mês em que estivemos no Brasil, as ofertas totalizaram $66,50. Os Montgomerys montaram uma sala em sua garagem e eu dei aulas de inglês para complementar nossos fundos, já que tivemos que substituir as roupas e aparelhos domésticos que não tínhamos trazido dos Estados Unidos. E tínhamos que nos certificar de que havia dinheiro suficiente para ônibus para São Paulo quando fomos trocar os cheques que, entretanto, tinham chegado. Decidimos que Abby e as crianças iriam comigo nessa viagem em setembro. Já eram 7 horas de manhã de sábado quando saímos de casa, mas não chegamos a Bauru a tempo para apanhar o ônibus para São Paulo. O próximo ônibus só chegou à capital às 4 horas da tarde. E lá pegamos o ônibus da cidade para a Vila São José, onde os Roças moravam. Chegamos à casa deles às 5 horas da tarde e descobrimos que ninguém estava em casa. Um vizinho nos viu e disse: eles foram ao Rio de Janeiro para uma reunião da igreja e só voltarão na segunda-feira. Opa! Como nem os Rosses nem os Montgomerys tinham telefone, não foi possível avisá-los da nossa vinda e eles não podiam nos avisar que iriam ao Rio de Janeiro naquele dia. Lá estávamos nós na rua com 2 crianças pequenas e sem lugar para ficar. Nesse momento, o dinheiro na algibeira estava em 4 cruzeiros e 50 centavos, cerca de 72 cêntimos de dólar. E isso foi muito antes dos dias dos cartões de crédito. Ficar num hotel estava fora da questão. Lembrei-me de que havia uma vez uma passagem com o pastor Don em casa de um missionário. E, por acaso, lembrei-me do nome deles e então voltamos a uma loja no bairro e procurei o nome deles na lista telefônica. O fato de serem americanos tornou mais fácil encontrá-los no enorme livro. A esposa do missionário atendeu o telefone e disse que o marido tinha ido a uma reunião e só voltaria tarde. Eu expliquei nossa situação e ela disse que éramos bem-vindos para vir à casa deles. Ela me disse quais as linhas de ônibus teríamos que pegar para chegar ao bairro deles e qual a paragem que era mais próxima da sua casa. Não conhecíamos bem essa cidade grande e estava ficando escuro, começava a cair a garoa, típica de São Paulo. Eu tinha uma vaga ideia de onde tinha estado com o Don, mas no ônibus eu tive que ficar no corredor, debruçado sobre nossa mala e olhando para frente para não perder a paragem certa. Naquele trânsito normalmente caótico de São Paulo, o motorista teve que parar repentinamente. Os passageiros assistiram ao show de um americano alto segurando uma mala a deslizar de cabeça pelo comprimento do corredor revestido a gasóleo e parar ao lado do motorista. Descemos do ônibus no bairro certo, mas no escuro eu não reconhecia as ruas. O endereço que demos às pessoas que encontramos não ajudou muito porque a rua era sinuosa e havia muitas ruas laterais com nomes semelhantes. Finalmente, alguém que sabia de uma família americana que vivia por lá ajudou-nos a encontrar o nosso destino. Quando entramos no último ônibus, tínhamos dito a Raquel e Ricardo para passarem debaixo da catraca porque não tínhamos muito dinheiro e não queríamos pagar outra passagem de ônibus. Mas Rick gostou da ideia de girar a catraca e passou por ela antes que pudéssemos fazê-lo parar.
Lá foram mais 50 cêntimos. Mas o Senhor havia prometido que teríamos sempre o suficiente para as nossas necessidades. Naquela noite, fomos dormir em casa de um estranho, depois de viajar por 12 horas, e ainda tínhamos dinheiro. 2 cruzeiros. 25 cêntimos de $1. Fomos à igreja com os missionários no dia seguinte e, na segunda-feira, eles nos levaram para a casa dos Rosses, onde ficamos a saber mais detalhes da história. As igrejas em São Paulo alugaram um ônibus para viagem ao Rio para uma dedicação de uma igreja e reservaram um lugar para nós. Quando eu não apareci, acharam que eu tinha vindo para São Paulo e voltado para casa já. Durante 4 dias seguidos, Don havia tentado ligar para um dos membros da nossa igreja em Santa Cruz para nos informar sobre seus planos, mas ele nunca conseguiu. Como resultado, perdemos uma dedicação de igreja no Rio de Janeiro, mas, puxa, ganhamos uma experiência em São Paulo que nunca esqueceremos. A nossa visita aos colegas Eldon Rogers, em Assunção, Paraguai, é outra experiência que lembramos por diferentes motivos. Lembro-me das saídas ao campo no Paraguai e ouvindo pregações em Guarani com toques de espanhol, enquanto nós sentávamos sob a sombra de árvores e porcos e galinhas entravam e saíam à vontade das cabanas cobertas de palha. A recordação mais vívida e provavelmente única de Abby é ser persuadida pelos filhos dos Rogers a montar um cavalo. E o cavalo prontamente a jogou no chão e ela ficou com uma dor nas costas durante muito tempo. Esse foi também a primeira e última vez que ela teve contato com um cavalo. Desde então, a sua atitude em relação a andar a cavalo sempre tem sido nunca mais. O meu desafio de transporte não estava relacionado com cavalos. Estava a tirar a minha carta de condução. Fiz o teste escrito e de estrada e consegui a minha carta no dia 30 de novembro, na primeira tentativa. Isso era tão raro que o examinador comentou: "Você fez isso em um dia?" Bem, na verdade, levou 2 meses e meio. Comecei em meados de setembro a obter todos os documentos e depois tive que fazer um curso na escola de condução local, obter uma autorização de aprendizagem antes de fazer o teste em português, seguido do teste de estrada. O fato que eu tinha dirigido 24.000 milhas no ano anterior não contava nada. Isso prenunciou o que aconteceu quando nos mudamos de Portugal para Arkansas, aqui em 2016, quando eu tinha 70 anos. Como o sistema computadorizado mostrou que minha última licença, ou carta, nos Estados Unidos era no Colorado, na década dos 80, tive que fazer o teste escrito e obter uma carta provisória de 30 dias que exigia que houvesse sempre um adulto licenciado no carro comigo. Quando fiz o teste de estrada, comentei que eu tinha conduzido em 3 continentes: São Paulo no Brasil, Lisboa em Portugal e Nápoles na Itália. Comecei a conduzir aos 16 anos, muito antes de o examinador, que tinha 40 anos mais ou menos, ele nem sequer tinha nascido. Ele achou isso engraçado. Eu tentei achar engraçado, mas não sei se realmente foi. O que Abby não achou nada engraçado foi a sua visita a um dentista no Brasil. Claro, isso não é divertido em lugar nenhum, mas quando um dente quebrou e ela teve de ir ao dentista, ela escreveu em uma carta para minha mãe. E ela disse assim: "Eu sentei-me na cadeira abanando meu rosto
para que os mosquitos não entrassem no meu nariz e boca, enquanto o dentista estava trabalhando em mim. Não houve telas nas janelas. O balcão de consultas é apenas uma pequena mesa no canto da sala onde ele trabalha. Sua filha o ajuda um pouco e ela entrou sem uniforme e não lavou as mãos, pelo menos na sala. Ela ficou ali e mordava as unhas enquanto entregava as ferramentas ao pai. Bem, isso era uma grande diferença em relação aos consultórios de dentista que Abby frequentava nos Estados Unidos. Depois, havia o obstáculo óbvio que provavelmente vem à mente primeiro: a língua. Isso, evidentemente, não é tanto um obstáculo para as crianças pequenas. Em poucos meses, Ricardo, 3 anos de idade, estava repetindo tudo o que ouvia em qualquer um dos dois idiomas. Em dezembro, eu escrevi o meu diário, assim. Outro dia, Abby mandou Ricardo varrer as migalhas de comida de debaixo da mesa, porque afinal ele é o principal responsável por eles estarem lá. Enquanto varria, ele dizia vezes sem conta: "Vem aqui, garbage, vem aqui, garbage." Para que ele dissesse tudo em português, dissemos-lhe que em português a palavra para garbage é lixo. Ele registrou essa informação e voltou a varrer. Ele dizia: "Come here, lixo. Come here, lixo." Todos nós nos sentimos assim às vezes. Não conseguimos falar direito em nenhuma das duas línguas. Está tudo misturado. Nós não tivemos nenhuma aula de português. O que aprendemos foi apenas vivendo e trabalhando com as pessoas. Para Abby, isso foi principalmente em ambientes domésticos e compras para as necessidades da casa, que incluía 2 crianças pequenas. No início, a irmã Jeannie às vezes ia com ela para algumas das compras e ela ajudava com o vocabulário básico da dona de casa. Muitas vezes eu estava fora, viajando com o irmão Steve ou indo para São Paulo para documentos ou dinheiro. Abby tinha irmã a Jeannie ao lado em caso de qualquer emergência e ficamos gratos por isso. Recentemente, dei por alguns dos documentos da minha mãe que incluíam cartas que ela recebia e guardava, e encontrei uma carta que a irmã Jeannie Montgomery escreveu aos nossos pais no primeiro ano que estivemos no Brasil. Daí ficamos a saber a história contada do outro lado do muro que dividiu as nossas casas. Jeannie escreveu a minha mãe dizendo quão feliz ela estava por estarmos morando ao lado dela. Jeannie contou que Abby foi uma verdadeira bênção para ela porque, pela primeira vez em mais de 20 anos no campo missionário, ela finalmente teve uma vizinha que falava inglês. Nunca sabemos todas as maneiras pelas quais o Senhor pode nos usar, não é verdade? Quanto a mim, sou um viciado em línguas. Mesmo antes de sairmos dos Estados Unidos, escutei várias vezes um pequeno disco de vinil com frases em português do Brasil, para que quando chegássemos ao Brasil eu pudesse cumprimentar as pessoas apropriadamente a qualquer hora do dia. Bom dia, boa tarde. Eu sabia dizer obrigado. E quando chegamos ao aeroporto do Rio de Janeiro e passamos pela imigração, experimentei o que tinha aprendido e disse ao oficial, acrescentei: "Não falo português." Ele rebateu em inglês: "But you just did." Ou seja, mas foi isso que você fez agora. O que eu devia ter praticado dizer era: "Esta é a única coisa que eu sei dizer em português." Mas essa frase não estava no disco. Em 2 dias, antes mesmo de poder comprar meu primeiro livro de gramática e dicionário em português, peguei uns livros emprestados do irmão Don e estudei português. Havia cultos praticamente todas as noites em algum lugar e eu me concentrei em cada vogal e cada sílaba que os oradores diziam.
Esses sons estranhos eram peças de quebra-cabeças que eu tinha que encaixar para fazer um quadro completo da gramática e sintaxe corretos do português brasileiro. Os novos sons representavam masculino ou feminino, singular ou plural, passado, presente e o futuro. Os nomes dos objetos e expressões abstratas que eu precisaria saber para poder pregar as verdades bíblicas. Sempre que eu falava em um culto, Don ou Steve faziam questão que eu fizessem isso com frequência, e quando eu pregava, um deles interpretava. Isso durou um mês. Depois preguei, entre aspas, em português pela primeira vez. Bem, eu li a partir de um texto que eu tinha construído usando um livro de gramática, um dicionário e a Bíblia. Estava tão envolvido neste processo que foi quase um mês depois que escrevi no meu diário. Hoje é a primeira vez que eu penso nos Estados Unidos. Isso porque tínhamos acabado de levantar os primeiros slides que eu tinha entregado para serem processados e eles foram tirados antes de deixarmos os Estados Unidos. Mas nunca foi minha prática ler um sermão e escrever uma mensagem era demorado. Mas pregar usando um intérprete não era muito melhor. No final de maio, 2 meses depois de chegarmos ao Brasil, falei pela última vez por meio do intérprete. No final de junho, eu estava usando um esboço em vez de ler um texto completo e comecei a falar extemporaneamente a partir de notas. Felizmente, essas notas e mensagens escritas desapareceram há muito tempo. Tenho a certeza de que eu ficaria chocado com o português com o qual persegui os santos naqueles primeiros dias. Mas devo dizer que eles sempre foram muito graciosos e compreensivos e suportaram com bondade a maneira como eu massacrava a sua língua nativa. Bem, esse é um resumo mais ou menos bom dos nossos primeiros 9 meses no Brasil. No final de 1972, sentimos-nos bem em casa, em uma cultura estrangeira. Mesmo que o Natal não fosse nada parecido com o que estávamos acostumados, para nós aceitamos como a naturalidade. Não havia neve, era verão e estava quente. Não havia peru ou presunto na mesa. O jantar foi arroz e feijão e tomates. Não havia presentes para trocar. O único cheiro de presentes que experimentamos foi o que os membros do ponto missionário de Ribeirão dos Cubas trouxeram. Steve e eu pregamos lá todas as tardes de domingo. Não era uma aldeia, era apenas uma comunidade de pequenas fazendas vizinhas, e os irmãos se lembraram dos Montgomerys e de nós nessa temporada. Eles nos presentearam com 3 galinhas e um porco. O ano novo estava quase aí. Todo aquele ano serviria como um período de treino que culminaria no dia 28 de dezembro de 1973. Nesse dia, um acidente quase fatal mudou subitamente todo o curso das nossas vidas. Enquanto saboreávamos nosso arroz e feijão em paz e com tranquilidade no dia de Natal de 1972, ninguém nas 2 famílias poderia prever o quão abruptamente nossas vidas seriam mudadas para sempre um ano depois.